Oi, gente, tudo bem? Vindo aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante. Março é o mês da mulher e uma amiga muito querida me pediu para falar sobre autoestima. Nós mulheres sabemos muito bem quanto esse tema é recorrente pra gente e o quanto é difícil se olhar sem julgamento, sem cobrança e conseguir se aceitar, conseguir ver beleza em si mesmo e capacidade e tudo aquilo que a gente tem, mas que não consegue reconhecer. Trazendo só um pouquinho a parte histórica desse processo, precisamos lembrar que a gente vive numa sociedade capitalista, machista, que colocou as mulheres em lugares de posição inferior e de cobrança muito exagerada, onde a mulher precisa ser a melhor, a mais bonita, a com o melhor corpo, a mais jovem, a mais bem-sucedida, a que não chora, a que não grita, a que não se expõe muito. Enfim, um ser humano que não é ser humano, né? Sem vontade alguma. E a gente passou por muito tempo sendo só uma aparência, só um cartão de visita, só um troféuzinho a ser mostrado. E hoje em dia a gente está começando a questionar esses lugares e a nos entender como pessoas que têm vontades, que pensam, que existem, que são diferentes, que não necessariamente precisam competir o tempo inteiro uma com as outras. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que dizia que você pode ser bonita e a sua amiga também pode, porque a beleza de uma pessoa não anula a beleza da outra. E a gente precisa entender que o nosso processo está chegando em alguns pontos que a gente não aguenta mais. Autoestima é a forma como a gente consegue se ver. E a gente está distorcendo muito isso. Está acreditando em coisas que não existem. Para vocês terem ideia, em 2018, o Brasil fez 1.500.000 cirurgias estéticas e plásticas. 1.500.000 num país subdesenvolvido. É o segundo maior país do mundo, só perde para os Estados Unidos em procedimentos de aparência. É muita coisa mesmo. E esses procedimentos geralmente acontecem com meninas muito jovens. 40% dessas cirurgias são com meninas com menos de 22 anos. Então, a gente está cobrando coisas que não são reais, que não existem para ninguém. A gente está acreditando em filtro do Instagram, em filtro de vídeo do YouTube, e esquecendo que tudo isso é iluminação, é maquiagem, é pozinho, não é a realidade. Nós precisamos entender que tá tudo bem se arrumar, que tá tudo bem se produzir, querer se ver mais bonita, mas que existe uma coisa muito importante por trás disso que a gente está esquecendo, que é a nossa saúde mental, é quem a gente é. Quantas pessoas que você conhece que você acha muito lindas, muito bonitas, muito socialmente aceitas e que estão infelizes? Que estão desanimadas, que não conseguem se olhar no espelho, que desenvolvem doenças, porque tem distorção de imagem. A gente precisa entender que a autoestima vem daquilo que a gente acredita que é capaz de ser, de fazer e de conseguir. E essas coisas não são determinadas pela nossa aparência. Todo mundo tem alguma coisa que é bom, todo mundo é bonito em alguma coisa, todo mundo tem seu charme, todo mundo tem sua personalidade, todo mundo é marcante. Menos quando se esconde tentando caber dentro de um padrão que ninguém conseguiu até hoje. A gente precisa trocar o lugar das coisas e fazer as coisas porque elas nos fazem bem e não porque a sociedade nos exige um padrão que nunca foi alcançável. A gente precisa começar a se olhar e perceber que se alimentar bem faz bem para o meu corpo, faz bem para minha mente, faz bem para minha vida, porque assim eu vou me sentir mais disposta a fazer as coisas que eu gosto. Assim o meu corpo não vai ficar doente. Eu preciso entender que eu nasci para me mover, que o meu corpo é uma máquina de movimento e alguma coisa eu gosto de fazer, outras coisas não. Fazer o exercício físico porque isso me dá saúde, porque isso me deixa disposta, porque isso me deixa alegre.
não só para perder peso. Entender que as pessoas são diferentes e que eu não consigo avaliar alguém só olhando. E eu não consigo dizer se alguém está saudável porque está pesando um número X, ou se alguém está doente porque engordou um número X. Que essas coisas são apenas uma construção social que a gente impôs, principalmente as mulheres, como controle, e que muitas vezes não é a realidade. Eu conheço mulheres que estão muito magras por problemas de saúde e que se sentem muito incomodadas quando as pessoas falam do corpo dela, porque ela se sente mal por saber que ela está magra por estar doente e não porque fez dieta. Eu conheço pessoas que são mais gordas e que se exercitam, que comem frutas, que comem legumes, que comem verduras e que estão bem. E conheço pessoas que são magras, que só se alimentam de coisas que sabem que não faz bem, mas que ninguém cobra, porque elas não aparentam isso. E a gente precisa entender que para nossa autoestima ficar boa, a gente precisa se conhecer. Eu sempre sofri muito com isso porque eu nunca estive dentro de um padrão perfeito. Eu sempre fui um pouco mais gorda do que o padrão normal. Nunca, não tenho um tamanho tão grande, mas nunca fui magrinha. E como todas as mulheres, acostumei a ouvir isso desde criança, né? Quando eu perdia peso, sempre alguém dizia: agora chega porque você vai ficar magra demais. Quando eu ganhava peso, alguém dizia: você precisa perder peso porque você engordou. E assim segue a vida, né? Parece que nunca está bom o suficiente, nunca cabe em lugar nenhum. E eu sempre tive dificuldade em me olhar no espelho e me ver. Eu sempre achei que a imagem que eu via era muito diferente da imagem que eu sentia que eu tinha. Levou muitos anos até que eu conseguisse me desconstruir, me olhar e conseguir me ver. Hoje em dia eu consigo. Mudei muita coisa, mudei muito estilo, cortei cabelo curto, que todo mundo criticava e dizia que não ia ficar bom, que ia me deixar masculino. E na verdade foi uma das coisas mais legais que eu fiz, porque eu consegui ver em mim uma personalidade muito interessante que antes eu não conhecia. E a gente precisa sair desse lugar de competição também. Entender que eu não tô competindo com ninguém. Eu tô só tentando me melhorar. Não me interessa ser a pessoa mais bonita, mais magra, com um corpo perfeito. Me interessa estar bem, saudável e feliz. Melhorando sempre, como ser humano, tratando os outros bem, cuidando de mim, cuidando dos outros, cuidando do mundo, sendo uma pessoa melhor. Porque a aparência vai embora muito rápido. E quando ela for embora, o que vai ficar? Será que a gente não está valorizando demais o lado de fora porque não tem coragem de olhar para o lado de dentro? Porque acha que não vai ter muito a oferecer se não for um bom cartão de visitas? Eu queria deixar um recado para vocês, para dizer que essa desconstrução é constante. Tem dias que a gente se sente melhor, tem dias que a gente se sente pior, tem dias que eu acho que eu sou um monstrinho e não tenho coragem de sair na rua. Tem dias que eu me olho no espelho e acho que eu tô incrível. E o que eu precisei lembrar é que nesses dias o que mudou foi a minha visão sobre mim, não fui eu. Era a mesma pessoa ali. Às vezes a nossa visão tá dolorida, tá doída, tá doente, e às vezes a gente tá conseguindo ver bem. Só que a gente não pode ficar medindo quem a gente é pela nossa visão apenas. Então, que a gente consiga se olhar mais, com mais amor, com mais cautela, com mais carinho, a nós e as outras, reconhecer que é muito cruel julgar alguém só pela aparência que essa pessoa tem. Reconhecer que todas as pessoas têm muito além do que só um corpo físico, só um rostinho, um cabelo. Entender que todos nós somos especiais por quem somos, não pela aparência que temos. Nos cuidar porque isso nos faz bem. Parece bobeira, mas você só colocar as coisas em lugares diferentes faz uma diferença enorme. Você fazer as coisas porque elas te fazem bem e não porque você precisa desesperadamente caber dentro de uma roupa ou parecer 10 anos mais jovem. Isso tira um peso enorme das costas porque você para de competir contra algo que não tem como competir.
o tempo passa, as coisas mudam, todo mundo é diferente, cada um tem o seu biotipo, ninguém vai achar 100% lindo o tempo inteiro. E não tem problema nenhum, nós somos pessoas reais têm rugas, têm manchas, são altas, são baixas, são magras, são gordas, são pessoas. E a gente tem que tirar o rótulo de bonequinhos e começar a avaliar pessoas por pessoas. Então, se você também é como eu, e como as pessoas que eu conheço que tem problema com a autoestima, com a autoimagem, que ainda está num processo em que se critica demais, perceba as coisas que você tem falado de você. Seja menos cruel com as palavras. Aceite elogios. Quando alguém te disser que você tá linda, não discuta. Só diga muito obrigado. Aceite que às vezes a sua visão de si tá distorcida, que você se vê muito menor do que é e se cobra muito mais. Aceite que as pessoas estão próximas porque você é interessante, inteligente, é legal, é uma pessoa boa de se conviver, e não por pena ou porque você não é bonito o suficiente. Entenda que conviver e conquistar uma pessoa não é só por aparência. A convivência é muito mais por quem se é do que pelo que se parece. Se fosse assim, ninguém ficava casado até e virar velhinho, né? E que é um processo que todo mundo vai passar, que todo mundo está passando, e principalmente nós mulheres estamos desconstruindo. A gente não precisa se achar mais ou menos bonita do que ninguém. Todas nós somos bonitas do seu jeito, da sua forma, e se dando a mão a gente vai ser ainda mais bonita todas juntas. Se cuidando, se valorizando, se amando, fazendo as coisas que a gente gosta, vai surgir um brilho natural no olho, vai surgir um sorriso sincero, a gente vai conseguir ser mais autoconfiante, a gente vai falar mais nossa opinião, a gente vai querer sair de casa arrumada porque tá feliz, e assim as coisas vão fluir muito melhor em todos os ramos da nossa vida. Então, lembrem-se disso, lembrem-se que nós estamos juntas para crescer, para aprender, para evoluir, para desconstruir tudo aquilo que nos oprime. Lembrando também do nosso caos momentâneo. Lembre-se dos cuidados da saúde, agora em época de coronavírus. Vamos nos proteger, vamos nos respeitar e vamos cuidar uns dos outros, e assim todo o problema vai diminuir muito e todos nós vamos ficar muito bem em menos tempo. Espero que essa conversa seja um pontinho de luz para que a gente comece a repensar as coisas. Se vocês quiserem pesquisar, tem muita gente interessante que fala sobre esses padrões e conceitos que conseguiram me desconstruir e desconstruir outras pessoas também. E assim você para de se sentir tão errado ou tão fora da realidade e começa a ver pessoas reais que se parecem contigo e que te fazem se sentir melhor. Pesquisa aí Raineon, Alexandrismos, Elora, são algumas das pessoas que eu comecei a seguir e que me fizeram pensar e repensar muita coisa sobre mim de um jeito muito positivo. É isso aí, obrigada, boa semana, se cuidem e até o próximo vídeo. Seja a luz que você quer ver no mundo, seja essa luz em você. Paz e luz.